Oi, pessoal. Estamos começando mais um RecoCast, o podcast oficial do site da recomendeme.com.br. A gente traz aqui convidados, geralmente contemplando o nosso hub cultural, né, que é assim que a gente funciona. E hoje estamos aqui com a presença do nosso apresentador, Lucas Matheus. Eu sou o Rafael Chagas e aqui hoje estamos com o Gustavo Gustavo. Ribeiro. Perdão? Gustavo Ribeiro. Gustavo Ribeiro Pá, da Visor, isso. ok? Uma empresa que tem. Ih, como- Anos, acho que anos, né? Acho que pode-se dizer anos no Sim, mercado. Quer começar com a primeira pergunta, Rafael? Sobre a Visor. A Visor tem uma curiosidade sobre a Visor. Quando eu trabalhei em uma empresa, eu não vou falar os nomes da empresa, né? Mas eu trabalhei em duas empresas aqui em Natal. Uma focada no setor de eventos, acho que dá pra ter uma ideia, não tem muitas. E outra focada no ramo de supercomputação. E nas duas eu ouvi falar sobre a Visor, legal. que foi pra fazer a migração pra nuvem, né? Isso. Então acho que o Gustavo é uma grande referência na nuvem. E a gente pode começar iniciando com a primeira pergunta, certo? Já que a gente falou sobre nuvem, né? Gustavo, você tem como explicar pra gente o que é essa nuvem que todo mundo fala? Ah, meus dados estão salvos na nuvem. Tem alguma coisa a ver com Google Drive, coisa do tipo? Vou lhe explicar, Rafael. Primeiro, agradecer a Lucas aí pelo enfim, os feedbacks aí, né? Eu reconheço eventualmente as citações que ele está falando e agradeço demais. Eu acho que o resultado desse reconhecimento é o bom trabalho que a gente presta no mercado, a gente tem essa preocupação. E respondendo a sua pergunta, Rafael, nuvem é sobre abstrair, é sobre entregar resultados sem ter que fazer o deep dive ali em servidores, em recursos computacionais que antigamente era o papel, às vezes, da equipe técnica, né? Uhum. Subir cabo de rede, switch, firewall. Então, a nuvem, ela se propõe por fazer a abstração, diminuir a carga de trabalho, entregar responsabilidades para um fornecedor, que é exatamente esse, a computação em nuvem, e deixar o cliente, o desenvolvedor, enfim, quem vai utilizar aqueles serviços ali, preocupado só em realmente usufruir daquele benefício, né? Uhum. Então, do ponto de vista, por exemplo, do desenvolvedor, ele não quer lidar com os computadores, com o sistema operacional, fazer instalação das máquinas. Então, o papel da computação em nuvem é abstrair isso e entregar num formato, num canal, que basicamente o desenvolvedor tenha ferramentas para colocar o código dele e entrar em ação. Então, a nuvem é muito sobre abstrair a complexidade computacional de data centers. Uhum. Perfeito. Legal. Pô, bacana. Qual você acha que existe o momento certo para uma empresa estar na nuvem? Atualmente, como você vê a questão de, por exemplo, a IA permitiu com que muitas empresas acabassem surgindo, né? Ou tendo a facilidade de surgir. E muitas aplicações também hoje em dia são feitas com IA. Acho que o número de aplicações rodando ou com site deve ter aumentado exponencialmente, né? Porque a produção do código aumentou também, né? Graças à IA. E como você acha que tá sendo essa migração? A Visor, ela trabalha com qualquer empresa que queira migrar para a nuvem? Vocês têm alguns parâmetros que podem ser identificados pela AWS, por vocês? Perfeito. A IA é um ótimo exemplo de como a computação em nuvem tem ajudado as empresas a exatamente utilizar esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de IA, a gente fala inclusive de computadores com extrema capacidade computacional. É impossível a gente ter esses resultados em termos de produtos de inteligência artificial generativa sem que haja essa abstração. Seria impossível uma startup poder utilizar um LLM, um serviço de inteligência artificial, e ter que instalar tudo do zero, subir computadores com placa de vídeos, enfim, construir toda essa infraestrutura. Então, a computação em nuvem tem ajudado diretamente a empresas de todos os portes a poder construir suas atividades, seus produtos, enfim, suas features voltados à inteligência artificial. E aí, nesse sentido de quem é o cliente ideal para utilizar a computação em nuvem, eu diria qualquer porte de empresa.
tanto startups se beneficiam muito do modelo de computação em nuvem exatamente por não ter que se preocupar com toda essa complexidade, ter bastante abstração, ter velocidade para poder provisionar a sua aplicação, o seu produto dentro dessa infraestrutura, como as grandes empresas enterprise, elas também se beneficiam da capacidade de crescimento rápido do modelo de computação em nuvem. Então, antigamente, uma grande empresa que precisava, por exemplo, alocar diversos computadores para um novo produto, para poder atender uma grande demanda que já existia latente, ela precisava cotar esses servidores, esperava receber, fazer toda a instalação e daí então realmente colocar as aplicações para funcionar. E agora em questão de segundos, você consegue rapidamente provisionar esses servidores e atender a demanda que pode ser enorme. Era um hardware local, né? Literalmente um hardware local que precisava para rodar os servidores. Pois é, e aí a computação em nuvem acelerou esse processo para todo mundo. Deu acessibilidade a empresas nascentes que permitiram experimentar, validar, fazer seus MVPs rapidamente, falhar rapidamente, que é importante, né? Ter ideias e poder validar elas rapidamente. O grande problema aí que o modelo de computação em nuvem basicamente alimentou o cenário de startup foi muito isso. Você precisa validar uma ideia. Eu vou fazer um grande investimento em comprar computadores, em adquirir pessoal no mercado para poder montar esses computadores, fazer contratos de data center, tudo isso era muito complicado, gerava compromissos de longo prazo, né? E aí a computação em nuvem, ela chega oferecendo uma opção que você pode ligar um servidor ali e amanhã você pode simplesmente desligar, porque aquela sua ideia basicamente não deu certo. Então, o cenário de computação em nuvem contribui diretamente para startups e exatamente permitindo você falhar rápido e não ter que arcar com a consequência grande sobre isso. E no cenário de enterprise, permite você ter disponível ali milhares de computadores em poucos segundos. Então, é um produto, é um cenário, é um modelo de entrega de computação no mercado que serve para qualquer modelo de negócio. Perfeito. Por coincidência, né, a Recommend Me tem uma relação próxima com a Visor, né? O que a Visor faz pela Recommend Me? Perfeito. Além da Recommend Me, a gente tem atendido várias empresas e o nosso papel é acelerar essa jornada para o mundo de computação em nuvem. O nosso principal cliente, depois que passa a fase comercial, é o desenvolvedor. Perfeito. E aí entender a maturidade do time, entender as tecnologias que estão envolvidas. A gente faz um trabalho consultivo de entender o campo onde a gente vai trabalhar e escolher corretamente os produtos mais adequados. Aqueles que vão ser mais eficientes, que vão entregar realmente o melhor custo-benefício para aquele cenário. Esse é o papel da Visor. É um papel de... quase que de sommelier de produtos de computação em nuvem. A gente vai escolher realmente os produtos e o caminho ideal, como se fosse também a construção de uma casa. A gente vai fazer a arquitetura do que você deve ter naquela sua entrega. Coisa que pelo tamanho da empresa da gente, né, difícil montar um hardware físico, né, ter um espaço físico para aguentar os servidores. Então nessas horas é uma grande parceria, né, a Visor pra gente. Com certeza. E trabalhando com a Visor, a gente teve um suporte muito, muito bom. Os profissionais são completamente competentes. A gente aprendeu bastante com a Visor. E também permitiu com que a gente tivesse, da parte técnica, pelo menos, a gente desafogasse um pouco, sabe? Tirando daquela estrutura monolítica que a gente tinha para uma estrutura mais modularizada, digamos assim, né? O que a nuvem faz com maestria. A gente tá falando muitos termos técnicos, né? Como é que você explicaria o que a Visor faz ou o que é essa coisa de integrar na nuvem ou trazer os serviços para a nuvem para, não sei, a minha mãe que não entende muito de tecnologia. Perfeito. O nosso papel é guiar uma inovação, né? Então, no final, o que todos os clientes estão buscando é ser mais eficiente, é ser mais... ter um melhor custo-benefício, enfim.
benefícios costumam ser nesse caminho. Poder atender mais clientes, né? Então, os desafios que a gente se encara são muito parecidos nisso. E o nosso papel é basicamente guiar, é um guia mesmo, né? A gente não faz a entrega final. A entrega final é sobre a aplicação, é sobre a utilização. Sua mãe provavelmente vai precisar, sei lá, armazenar as fotos de família dela, né? Então, em vez de eu guiar ela para comprar um computador, colocar um HD e, né, ela ter que lidar com o computador, o HD, a tomada e etc. e tal, tem que fazer escolhas por conta própria. Qual o tamanho do HD que eu preciso comprar? Eu falo para ela, olha, vamos pegar aqui um serviço de armazenamento na nuvem, você vai pagar um valor por mês aqui e basicamente você vai arrastar suas fotos e vai colocar lá. Perfeito. Então, esse é o nosso papel, é guiar para o produto adequado para o cliente que está nos escolhendo, né? Então, a gente vai ter clientes que são bem técnicos, precisam de ferramentas que sejam bem flexíveis, que dê bastante poder de entrega, e aí é o nosso papel também fazer essa jornada, né? E como o Lucas falou, né? É parte da nossa jornada também ser um guia no próprio produto do cliente, né? Então, como a gente trabalha com diversos projetos de diversas dimensões, a gente acaba aprendendo também nesse meio de jornada. Então, a gente pega os bons exemplos anteriores, o que fez dar certo, o que deu sucesso, e tenta aplicar a novos clientes, a novos cenários. Tentando traçar uma jornada que seja mais curta, mostrando alguns atalhos que podem performar melhor essas aplicações. Eu sendo uma empresa pequena, por exemplo, qual a vantagem de eu deixar um pouquinho de lado o investimento no hardware físico e ir para a nuvem, por exemplo? A vantagem é que você não vai precisar, você não vai ter mais a preocupação, por exemplo, sobre aquele equipamento falhar, né? A nuvem, basicamente, você não tem esse problema. Lá você tem milhares de data centers, são vários computadores. Então, basicamente, o seu computador vira um commodity, né? O que importa é o que você vai colocar nesse computador. Então, você tem as suas preocupações em relação à resiliência. Ser resiliente, esse assunto fica para trás. Você passa a ter um ambiente que é resiliente, que consegue ter durabilidade. Então, ir para a computação em nuvem é ter algumas garantias que você não tem que lidar por conta própria. Então, ter um computador, cuidar da infraestrutura própria, não é só sobre os dados, a aplicação. É sobre você saber que aquele computador vai continuar funcionando amanhã, saber que você vai ter energia amanhã. Alguns cenários são bem desafiadores em relação à energia, enfim. Aonde eu moro, de vez em quando acontece um problema. Então, você não tem que ficar se preocupando em ter um no-break, uma infraestrutura de no-break, uma infraestrutura de redundância de equipamentos. Tudo isso é abstraído. Você não precisa ter que lidar com isso. Então, o cenário de computação em nuvem, ele vai abstrair todas as preocupações e vai deixar você focado basicamente no que lhe importa, que é a sua aplicação, é a sua atividade fim que você precisa fazer. Perfeito. Me veio a dúvida aqui, né? Com relação à AWS, assim, eu já vi muita gente, por exemplo, desenvolvedores, o cara tá fazendo um hobby lá, aí, caramba, eu tô fazendo um projeto aqui pro meu currículo, e aí vou botar lá na AWS. E às vezes eu fico pensando, caramba, será que isso não é muito? Então, explica um pouco o que é a AWS, se ela serve para projetos pequenos, para projetos grandes, qual a forma que, digamos, as pessoas atualmente estão usando a AWS, a IA, né, que você citou mais cedo, se tem muita gente por causa disso, né, migrando os dados para trabalhar na AWS ou setando banco de dados lá, o que é a AWS e como é que as pessoas estão enxergando ela atualmente? Perfeito. A AWS é simplesmente a líder de mercado no setor de computação em nuvem. Foi a empresa, basicamente, que definiu esse modelo de mercado. Foi a primeira, basicamente, que teve coragem de se posicionar no mercado com a infraestrutura entregando abstração, enfim, tudo isso que a gente já conversou. Então, isso é o que a AWS representa hoje. É liderança, é inovação, ela dita mercados porque ela lança alguns produtos primeiro. Então, é essa forma que a AWS é vista hoje no mercado. E eu acho que essa grandiosidade, às vezes, assusta o pequeno desenvolvedor, no sentido de que, tipo, vou colocar minha coisa lá e não vou saber, rodar. E, claro, requer conhecimento e é o papel da Visor, né, como parceiro à AWS, fazer esse guia. Realmente, tem produtos que são muito simples de utilizar,
outros são um pouco mais complexos. Então, um pouco desse medo das equipes, e aí não só o desenvolvedor pequeno, a gente vê isso em equipes, inclusive, grandes, né? Eles são basicamente resolvíveis com conhecimento, né? A AWS tem o seu portal de treinamento, chamado Skill Builder, tem cursos lá gratuitos, então é fácil qualquer pessoa ir lá e aprender sobre produtos específicos da AWS, ou escolher uma jornada de aprendizado, como você falou, por exemplo, na área de IA, vai ter lá uma sequência de cursos que a pessoa pode ir lá, consumir esse conteúdo e aprender como se utiliza. Então, o pouco do medo da AWS que as pessoas têm a ver um pouco com essa grandiosidade, né? Como ela se posiciona no mercado, né? E projetos de IA têm sim estimulado bastante, principalmente os times de dados, né? Hoje, falar sobre inteligência é falar sobre memória, e memória dentro de computação é você ter um volume de dados. Então, hoje a gente tem trabalhado diretamente com algumas equipes focadas em Data Lake, Big Data, enfim, o pessoal de banco de dados, para poder fazer o melhor aproveitamento dessas informações. Esse tem sido o uso mais interessante dentro do meio corporativo, na parte de IA, dentro desse aproveitamento de informações. Claro que tem empresas que estão construindo soluções baseadas em IA, tentando resolver problemas de clientes finais, usuários finais, tentando resumir, sumarizar, trazer insights e etc. Mas isso são dados alimentados pelos próprios usuários. Então, eu vejo hoje essas duas jornadas em termos de empresas que procuram a AWS para trabalhar a inteligência artificial. Aquelas que já têm um volume de dados bem razoável e que querem dali tirar mais valor, e há outras empresas que estão criando produtos realmente baseados em IA e que querem entregar o poder da IA para o usuário final. E em termos de custo, é muito caro migrar para a nuvem? Uma empresa? Olha, eu diria que essa conta ela vai variar bastante, exatamente dependendo do conhecimento, né? O que a gente às vezes se depara é com desenvolvedores que aprenderam alguns produtos populares de mercado, né? Existe uma bolha de desenvolvimento, as pessoas trocam informação, procuram produtos acessíveis e produtos que têm trial, ou seja, que você pode testar gratuitamente, etc, né? Então, no final, você tem que aprender a lidar com esses produtos. Então, a AWS é sobre isso, é você aprender a lidar com os produtos da AWS. A AWS também tem trial, tem limites gratuitos, então é possível você começar a desenvolver soluções na AWS e não ter que fazer nenhum investimento, se você se mantiver ali dentro dos limites gratuitos. Então, é totalmente possível. Agora, claro, se você tem uma empresa que tem uma solução complexa, você pretende entregar isso para vários usuários simultaneamente, enfim, você tem uma grande demanda, o seu projeto ele vai ser adequado a essa demanda. E isso é o legal da computação em nuvem. Ela trabalha a escala, o que a gente chama de elasticidade, que é a capacidade de crescer, né? Essa capacidade também de diminuir, né? Que no on-premise, né? No cenário tradicional, você só cresce, você só compra um servidor. Você não consegue comprar um servidor e devolver para a loja que você comprou. Então, a elasticidade é isso, é a capacidade de você crescer e diminuir. E computação em nuvem tem essa característica de forma intrínseca. Então, o custo dos projetos, o custo operacional dos projetos, ele está relacionado diretamente a isso. O quanto você precisa ser grande, mas também você pode diminuir, mesmo sendo grande em alguns momentos. Uma compactação. Basicamente isso. Perfeito. Agora eu fiquei bastante curioso para saber um pouco da história do Gustavo. Eu trabalhei naquela empresa de eventos que eu citei no início em 2021. Então, já vão fazer o quê? Eu acho que uns 3 anos, mais ou menos? 4 anos. 4 anos já, o tempo passa muito rápido. E já lá dentro se falava sobre a Visor, né? Como é que começou, assim, a história da fundação da Visor? Como foi que você chegou a... eu acho que a AWS é uma boa a gente pegar essas empresas e fazer a migração. Contar um pouco, assim, do que você acha do ecossistema de Natal. Por que Natal? Por que não alguns outros estados, né, que estão mais na mídia, digamos assim. Então, eu queria saber um pouco dessa interseção, né? Gustavo, AWS e Visor. Como é que se casou, teve essa junção das três? Legal. Eu sempre fui interessado por computação, então... Toda a minha jornada acadêmica foi nessa área, né? Eu fiz, na época se chamava Cefet, né? Hoje o IFRN. Fiz informática lá.
Meu sonho era mexer com o computador sem saber exatamente o que eu ia mexer no computador. Então, essa foi um pouco minha jornada e eu peguei bolsa, trabalhei, né, em laboratório e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito daquele cenário onde eu me encontrava, onde eu tinha que resolver problemas de rede, né? Então, toda a minha formação foi nessa área de redes e, naturalmente, quem está na área de redes tem que administrar sistemas de rede, né? Autenticação de usuário, parte de armazenamento, enfim, serviços que você vai prover nos usuários ali dentro da rede e redes como o do IF e depois, quando eu entrei na universidade, ali você acaba tendo clientes que são seus colegas, né? De faculdade, enfim. Então, esse foi basicamente uma base do meu interesse para ir para essa área, né? Então, nessa visão, a gente formou ali a empresa nessa área de prestação de serviços voltado com essa visão de servidor, né? Empresas que precisavam ter servidores para poder gerenciar a rede, que era um cenário que eu já conhecia. Então a gente começou nisso, fazendo gerenciamento de redes, trabalhando com bloqueios, enfim, fazendo uma questão ali de gestão de rede, né? E aí nesse cenário, basicamente eu estava trabalhando com servidores físicos mesmo, né? E por volta ali de 2009, a gente tinha um cenário onde a gente precisava lidar com alguns backups. Eu precisava armazenar backups dos nossos clientes num local seguro. E procurando fornecedores para fazer isso, eu encontrei a Amazon, né? A Amazon surgiu com a AWS, né? Com o modelo de computação em nuvem em 2006. Eu estava em 2009, 3 anos depois, procurando realmente um fornecedor para poder armazenar isso. E o legal que a Amazon se posicionou naquele mercado já em 2009, na verdade, desde o início, é que o cenário de data center, onde eu precisava fazer alocação de dados, eu tinha ali alguns custos, alguns compromissos. Eu tinha contratos que eu deveria permanecer, por exemplo, por 1 ano. O armazenamento, eu tinha que pegar já um valor, um espaço razoável para poder fazer sentido para o meu cliente final. Então, eu tinha pouca flexibilidade. E a Amazon me ofereceu eu pagar por gigabyte. Então, eu não precisava contratar um plano de 100 gigabytes, 200 gigabytes. Eu poderia contratar, né, colocar 1 gigabyte e pagar por esses 1 gigabyte. E se no mês... demanda, né? Isso. Perfeito. E se no mês seguinte eu tivesse agora 2 gigabytes, eu iria pagar por 2 gigabytes. Então, esse modelo para mim pareceu muito interessante para eu revender, para eu oferecer para meus clientes. Ele não precisava acertar um compromisso de ter que fazer um grande armazenamento. Ele poderia ir crescendo a conta dele com o passar do tempo. Então, a gente começou a construir dentro da empresa, um pouco se tornando até uma software house, uma solução de backup para atender inicialmente nossos clientes e a gente ia armazenar esses arquivos na Amazon. Esse foi o nosso início de jornada. E aí a gente gostou tanto disso que falou, cara, e tinha outros produtos, né, no portfólio. Esses outros produtos aqui podem atender outros problemas dos nossos clientes. Então, progressivamente, a gente foi consumindo o catálogo da Amazon em termos de produtos, de serviços, oferecendo para os clientes que a gente já tinha de infraestrutura tradicional e eles aos poucos foram migrando. Até que chegou um momento que eu tinha mais clientes que estavam utilizando o Amazon do que usando computadores físicos. E aí eu falei, cara, vou pivotar o meu negócio, minha empresa vai deixar de ser uma empresa de infraestrutura de rede. Agora a gente vai ser uma empresa de computação em nuvem. Legal, caramba. Show de bola, muito massa. Eu não conhecia, mas... Considerando o histórico de vocês, tá vendo que vocês começaram lá atrás, foi em 2009, você falou? A empresa é anterior a 2009, mas em 2009 eu considero esse ponto de virada para o mercado de computação em nuvem. Sim. Considerando esse histórico de vocês, quais são os cases assim que você mais recorda de que você viu uma transformação no serviço que você está oferecendo de nuvem? Claro. Eu sempre gosto muito de contar a história dos nossos amigos da Bidelivery, que é uma startup, hoje em dia eu não sei nem se eu posso mais chamar de startup, lá de Mossoró, né? O Luan e a equipe dele com uma visão fantástica de como eles poderiam impactar o mercado de delivery, nos procurou, eles estavam utilizando um serviço menor, esses Linode, enfim, esses servidores, esses VPS. Eles tinham uma ideia muito boa, um produto com potencial e uma visão muito grande da empresa, o quanto eles queriam alcançar. E a gente acreditou nesse sonho deles e migrou toda a infraestrutura que eles tinham, que ali eram pouca coisa, eram poucos produtos, serviços, para a AWS. Mas já com a visão
de que eles poderiam, se colocassem clientes, se colocassem tráfego, eles poderiam crescer para onde que eles quisessem. E é legal porque toda aquela construção que a gente fez com eles nesse início de jornada, eles nos procuraram, eles atendiam apenas Mossoró e Natal. E Como basicamente... empresa de delivery, você está dizendo? o papel da Bidelivery é um modelo de entregas. Ela fornece entregadores. Bidelivery? Sim, conheço, sim. Pronto. Sim, caramba. Eles são de Mossoró? São de Mossoró. Legal. Não sabia. E aí, nessa jornada, eles começaram a abrir novas... Eles são um modelo de franquia, né? Foram abrindo novas cidades, né? E com isso foi vindo mais entregador, mais empresa, consumindo os serviços desses entregadores. E hoje a Bidelivery tem presença em todos os estados do Brasil. Eles romperam aí a casa de 40 milhões de entregas, né? Então, hoje eu considero um caso muito legal porque a gente pegou eles no início. Realmente ali na sementinha. E toda a infraestrutura que eles utilizaram nessa jornada foi a infraestrutura que a gente construiu para eles. Basicamente, o que se modificou ao longo do tempo foram as quantidades de servidores. E isso ia crescendo de forma automática. Então, não existia essa necessidade de intervenção humana a todo momento para ajudar nesse crescimento. A nuvem foi essencial, a AWS foi essencial para o crescimento deles, exatamente para permitir esse crescimento sem limites. Então, hoje eles alcançaram esse patamar porque não foi imposto uma barreira, um teto. Se eles tivessem permanecido no serviço menor, ia chegar um ponto que eles iam estar já com um tamanho razoável, iam se deparar com limites do fornecedor, porque esses fornecedores menores não conseguem atender, né, esse nível enterprise, e teriam que fazer ali uma migração com um possível impacto sobre seus clientes, enfim, Ou até diminuir o escopo da empresa, né? Precisar reduzir um pouquinho a escalabilidade, né? Para poder lidar com os limites, né? Da quantidade de dados. Eu acho que interessante, dá uma chance deles escalarem o quanto eles quiserem. Quanto eles quisessem, né? Exatamente. Perfeito, interessante. Eu falo que a gente não colocou limites para o comercial. Olha, vendam aí à vontade, façam o seu trabalho. Pessoal do comercial aí, se tiver aviso com vocês, pode trazer quantos clientes vocês quiserem. Não tem problema. Acho que a gente tá chegando já pro final, acredita? No final do podcast. Quando o papo é bom, realmente passa rápido. Gustavo, um conselho para essa nova geração de empreendedores da tecnologia que você pode oferecer com a experiência que você teve nesses longos anos? Olha, eu acho que o networking é muito importante porque você consegue alguns atalhos, você consegue aprender com o erro de outros, né? E tentar desviar de algumas pegadinhas. Esse mercado é um mercado que a todo momento tem algum caminho da moda, digamos assim. Ele é muito tentador porque você vê muitas empresas se dando bem, obtendo sucesso, mas eu acho que cada um tem que procurar o seu próprio caminho, aprendendo nos erros dos outros e, claro, nos seus próprios erros e buscando a sua identidade. Eu acho que é muito sobre isso, é você ter identidade, buscar bons profissionais ao seu redor para poder trabalhar com isso, né? E colocar essas ideias o quanto antes no mercado. Às vezes a gente fica muito sonhando e a gente aplica pouco, né? E eu vejo boas ideias acabarem passando porque não houve iniciativa de aplicar. Então, como Visor, eu posso ajudar vocês, os empreendedores, a trazer essas ideias. A Visor, com a AWS, tem colocado muitos incentivos no mercado em termos de de créditos operacionais, né? Então, é permitido você começar o seu projeto na nuvem sem ter que fazer grandes investimentos. E a AWS também tem feito os incentivos de custo profissional. Então, a Visor tem trabalhado com várias empresas aqui no Nordeste, apoiando essas empresas sem que seja feito grandes investimentos. Então, o meu conselho faça agora, não deixe para amanhã. Acho que é isso. A gente está finalizando o podcast. Foi uma honra ter o Gustavo aqui, compartilhando a experiência dele com a Visor. A Visor é uma empresa 100% recomendada. Tá lá no Recomende-me. Tá lá no Recomende-me. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. E eu espero que vão pra nuvem, né? Vamos pra nuvem. Vamos pra nuvem. É isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal.